Olá, olá turma! Sejam todos bem-vindos a mais um encontro aqui com o professor Euler, o professor de matemática. Hoje, dia 9 de julho de 2021, sexta-feira. Estamos aí no final de semana, se aproximando, né? E hoje nós vamos concluir a nossa semana de estudo com um breve resumo daquilo que nós já estudamos até aqui. Então eu convido você nesse momento a vir junto conosco aqui aprender muito mais sobre os conceitos matemáticos. E na aula de hoje nós iremos fazer aí uma recapitulação daquilo que nós já estudamos durante o nosso segundo bimestre, né? O nosso terceiro bimestre. Então nós tivemos aí nas nossas primeiras aulas estudando sobre o conjunto dos números complexos, estivemos aí estudando algumas propriedades, né, as operações, conjugado, módulo. Então na nossa aula de hoje nós vamos estar recapitulando através de uma forma bem geral, né, e bem rápida, que vocês possam estar relembrando os conceitos já estudados aqui, para que nós possamos ter aí uma base, né, para a resolução dos livros de atividade e também para a resolução dos exercícios do livro didático. Bom, querida turma, eu gostaria de informá-lo que nossa aula de hoje ela vai ser bem legal, né? Bem legal com a sua participação. Você vai pegar a sua agenda e vai escrever aí, ó, no seu caderno, né, o resumo daquilo que nós estudamos até aqui. Ou de uma forma geral, coloque aí, ó, o que já estudei até aqui, né? O que eu estudei até aqui é o que nós vamos fazer através da nossa aula a partir de agora. Então vamos lá, gente. Nós vamos começar aqui, ó, falando sobre os números complexos, é claro, né? Números complexos é aí do capítulo 26 do livro didático de vocês. E nossa primeira parte dos números complexos, nós estudamos o seguinte, ó. O conjunto dos números complexos, vocês podem perceber aqui, ó. Conheça algumas aplicações, né, dos números complexos. Olha só, gente, os números complexos servem como auxílio para os cálculos desenvolvidos na análise de sistemas elétricos e eletrônicos, né? E esses números complexos eles representam aí valores que estão sendo estudados de acordo aí com cada fórmula, né? Então, na aerodinâmica também, né, permite explicação matemática para sustentação das asas do avião, você pode verificar. Na matemática são usados para gerar fractais com o conjunto de Mandelbrot, né? Observem aqui, ó, os fractais. Então aí tem alguns exemplos reais de como é utilizado o conjunto dos números complexos. Lembrando que aqui, ó, em relação ao sistema elétrico, se estuda muito aí na parte de voltagens, né? As voltagens, elas têm aí uma grande ligação com os conjuntos dos números complexos. Beleza. A partir dessa parte dessa breve recapitulação sobre a parte de aplicação, nós vamos para o nosso segundo tópico, né? E vamos falar aqui um pouquinho sobre a unidade imaginária, né? Esse cara aí que vocês estão vendo na tela de vocês é o Leonardo Euler, né? O Leonardo Euler, aquele matemático suíço, né? Ele foi o cara que trouxe aí essa unidade imaginária para a nossa linguagem matemática utilizada no dia de hoje. E como é que ele trouxe esse número, professor? De que maneira? Bom, através aí dos estudos, né, feito em relação ao valor negativo dentro de uma raiz. Então, olha só, gente. A unidade imaginária ela surgiu, né, dos números complexos e tem relação com a resolução das equações do terceiro grau, nas quais se encontram raízes de números negativos. Em 1777, o suíço Leonardo Euler deu uma importante e decisiva contribuição no tratamento desses números, utilizando a letra I para representar o raiz de -1. Como consequência dessa representação, tem que I ao quadrado igual a -1. Então, isso é uma propriedade. É mesmo que você pegar o valor de π, né? O π você sempre utiliza 3,14. Π 3,14. Então esse número aí, ó, já está na nossa mente, né? É gravado que o valor de π nós utilizamos 3,14. A mesma coisa aqui, ó, nos números complexos. O valor I ao quadrado vai ser sempre -1. Bom, e o que é a unidade imaginária, professor? Olha aqui, gente, a denominação, né? Denomina-se unidade imaginária aí a raiz quadrada de -1. Isto é, I é igual a raiz de -1, por quê? Porque I ao quadrado é igual a -1, né? Então, através dessa parte aqui, ó,
desse princípio, nós temos algumas aplicações, né, de propriedade de potenciação, já incluindo aí a unidade imaginária. Então, pessoal, essa aqui, ó, essa parte da matemática que estuda a unidade imaginária, Leonardo Euler e outros matemáticos estudaram e provaram que poderia ser possível representar aí no plano cartesiano coordenadas A e B, onde nós tivéssemos números complexos, né? Beleza. Assim, podemos calcular a potência de I para expoentes inteiros. Por exemplo, I elevado a 0 pela propriedade dos inteiros, né? Nós temos que é igual a 1. I elevado a 1 é igual ao próprio I. I elevado ao quadrado vai ser igual ao menos 1. I ao cubo vai ser I ao quadrado vezes I, que vai ser igual a menos I, e a quarta vai ser igual a 1, e essa sequência ela vai voltando novamente. Ou seja, a cada 4 números ela volta. Por exemplo, I a 0, I a 1, I a 2, I a 3 e a 4, ela volta novamente para a origem do valor que começou com 1, tá bom? Então vai aí a ordem, ó, 1, depois vem o menos 1, na verdade vem 1, I, menos I e depois vem 1. De novo, 1, menos I e depois vem 1. E assim por diante, né? Essa ordem. Beleza. Então observe aqui os valores, né? Nós podemos também representar os valores com maior expoente como uma multiplicação aqui dentro do parêntese, né? Lembrando que esse valor elevado ao quadrado vai multiplicar aqui por 100 e vai ter 200, né? E ao quadrado nós sabemos que é menos 1, e menos 1 elevado a 100 é igual a 1, certo? Por que deu igual a 1, professor? Porque todo número aqui, ó, com um numerador negativo, né? Quando estiver o expoente par, o resultado vai ser sempre positivo. Ou seja, 100 vezes multiplicando menos 1, nós vamos ter um positivo. Tudo bem, turma? Tranquilo, né? Até o momento tranquilo, essa parte aí sobre a unidade imaginária. Vamos adiante. Vamos falar um pouco aqui da forma algébrica, né? A forma algébrica dos números complexos. Bom, pessoal, a forma algébrica dos números complexos, vocês podem verificar aqui, ó, que os números reais, ele é um subconjunto dos complexos, né? Então, temos primeiramente o conjunto dos números complexos, que é representado pela letra C, e os reais aqui, ó, ele é subconjunto. Ou seja, vamos fazer aí, eu sempre utilizo essa linguagem. Eu quero que vocês tentem entender dessa maneira. Você tem aí, ó, a gema, o ovo, né? E a casca do ovo. Então, o ovo inteiro, né? Vamos falar em 3 situações: a gema, a clara e o ovo. Então, a gema e a clara, ele é um subconjunto do ovo. Por quê? Porque eles estão dentro do ovo. Então, se nós pegarmos essa noção, nós vamos dizer o seguinte: que os reais ele está contido nos complexos, mas que os complexos não está contido nos reais. Ou seja, os reais, os complexos, ele contém os reais, tá bom? O que é contém, professor? Significa dizer que os números complexos, eles estão todos dentro do número complexo, ou números reais estão todos nos números complexos, tá bom? Então, números complexos pode ser escrito na forma A mais BI, sendo A e B números reais e I a unidade imaginária. Então não esqueça, gente, o A e o B são números reais e o I é a unidade imaginária. O A é o valor aqui, ó, real, e o B é o valor imaginário, né, que acompanha o valor imaginário. Beleza. Se B for igual a 0, o número complexo A mais I0 é igual a A. Por quê, professor? Porque todo número multiplicado por 0 é igual a 0, né? Então, A vezes essa propriedade aqui é a propriedade do elemento neutro, né? Vocês podem perceber o elemento neutro da multiplicação aqui. Nesse caso, nós temos aí o valor... o elemento neutro não, o valor 0, né? O elemento neutro da multiplicação é 1. Então, temos aí, gente, a segunda propriedade. Se A for diferente de 0 e B for diferente de 0, o número complexo A mais BI é chamado de número imaginário, né? Nesse caso, se A for igual a 0, dizemos que o número 0 mais BI é igual a BI, é imaginário puro. Então, são 3 situações, né? Temos aí quando o número é real. Quando é que o número é real, professor? Quando a parte imaginária ela for igual a 0. Quando que ela é imaginária pura? Quando a parte real for igual a 0 e a parte imaginária for menor que 0. Eu vou até anotar aqui, ó, 3 situações. Vamos fazer essas anotações para que vocês possam aí entender bastante essa parte aí sobre como identificar número real e parte imaginária, né? Observação aqui, ó. Para ele ser somente real, né?
para ele ser somente real, o valor de B, aqui ó, o valor de B, ele tem que ser igual a zero, né? Ou seja, a parte imaginária tem que ser igual a zero, ok? Agora, para ele ser somente imaginário puro, certo? Para ele ser somente imaginário puro, o valor aí, ó, de A tem que ser igual a zero, certo? O valor de A tem que ser igual a zero, ou seja, igual ao valor de A a zero. E o valor de B tem que ser diferente de zero, tá? Então, essa aí é a condição para a existência, né, desse valor. Somente imaginário puro. E para ele ser somente um número imaginário, né? Somente um imaginário, a situação é a seguinte: o valor B ele tem que ser somente diferente de zero. Pronto. Essa é a condição de existência para as três situações. Explicando novamente, para ele ser somente real, o B, né, tem que ser diferente de zero. Tem que ser igual a zero, desculpa. Para ser imaginário puro, o A tem que ser igual a zero e o B tem que ser diferente de zero. E para ser imaginário somente, o B tem que ser diferente de zero. É o que está descrito aqui nessa informação, tá? Beleza. Número complexo Z é todo número que pode ser escrito na forma Z mais ABI. Eu vou até colocar aqui em destaque. Essa aqui é a forma algébrica do número complexo, tá bom? Essa aqui, ó, Z mais A mais BI, onde A e B eles pertencem aos reais e I é é a unidade imaginária, que é o raiz de -1. Ok, gente? Tudo bem? Tranquilo, né? Agora nós vamos para o próximo tópico. Eu espero que já tenha notado aí essa informação, porque ela vai ser muito importante. Vamos lá. O próximo tópico nós vamos ter o seguinte. Observem aí, ó. Nós vamos falar das operações com os números complexos. Quais são essas operações, professor? Bom, temos a operação da adição, temos a operação da subtração, temos a operação da igualdade, da multiplicação e da divisão, né? Ou seja, as operações básicas aí, todas elas incluídas. Inclusive a potenciação também, ela entra como uma operação aí dos números complexos, tá bom? Então, pessoal, nós vamos começar primeiramente a entender aqui, ó, qual é a expressão, né, que representa a parte real e parte imaginária. Como eu falei no começo da aula, a parte real é o valor de A e o valor de B é a parte imaginária, né? Então, olha aqui, ó. A parte real, nesse caso, o A, e a parte imaginária é o valor B. E somente o B, tá? Somente o B. Então, essa é a primeira parte que nós vamos estar estudando. Então, turma, a primeira operação que nós vamos estar falando aqui com vocês, comentando, né? É a operação da igualdade, né? A igualdade de dois números complexos. Quando é que eles são iguais, professor? Quando o A, olha aqui, ó, está em destaque, né? Vocês podem perceber aqui, ó. Quando A ele é igual ao C e quando B ele é igual ao D. Ou seja, quando as partes reais são iguais e quando a parte imaginária também é igual. Então, dois números complexos vão ser considerados iguais quando a parte real dele for igual à parte imaginária. Tá bom, gente? Beleza, né? Tranquilo. A nossa segunda propriedade que nós vamos estudar, a operação, é da adição e subtração, né? Vamos falar das duas de uma vez só, porque fica bem fácil de você entender. Bom, na adição, adicionar números complexos e subtrair números complexos é bem simples, pessoal. Basta você adicionar parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. Você não pode, em hipótese nenhuma, adicionar ou subtrair parte real com parte imaginária. Se você fizer isso, vai estar errado o seu cálculo. Por quê, professor? Porque nós só podemos fazer adição e subtração quando os números forem parte real com parte real e também parte imaginária com parte imaginária. Olha só, pessoal, aqui, ó, nós temos aqui, ó, o A e o C, né? Que eles são o quê? Eles são o número das partes reais. O B e o D, eles representam a parte imaginária, né? Então, vamos somar A mais BI mais C mais DI. Então, vai ser A mais C mais B mais D vezes o I. O I ele é o termo comum e nós vamos colocar em evidência. É o termo que aparece nos dois itens aqui, né? Assim como nós vamos fazer na subtração, né? A subtração
procede o mesmo procedimento, porém, o que vai mudar aqui dentro do parêntese é o sinal que vai ficar negativo, né? E aqui continua o mesmo valor, tá? Então, nós vamos ter A menos C mais B menos D vezes o I, ok? Tudo bem? Tranquilo, né? Então, através dessa parte básica aí, nós vamos conseguir com certeza resolver os nossos exercícios, verificar aí como é feito o processo de resolução de alguma questão, né? Para que nós possamos entender bem como funcionam as operações com números complexos. Então, olha só esse exemplo, ó. Nós temos aqui a soma de dois números, né? Nesse caso, vamos considerar esses dois elementos aqui como a Z e W. Aqui nós temos o Z, ó. 3 mais 2i mais 5 menos 12i. Isso aqui é soma, isso aqui é subtração. Observe que na soma nós vamos somar, ó, 3 mais 5 e o 2i mais menos 12i vai somar aqui, ó. Lembrando que o sinal ele manteve negativo porque o valor adicionado aqui, ó, a multiplicação do jogo sinal, vai dar negativo, né? Então, 2 menos 12 fica entre evidência vezes o i. Agora soma 3 mais 8 vai dar 8 e 2 menos 12 vai dar igual a menos 10i. Professor, mas o senhor falou aí que não pode somar número de parte real com parte real. E por que que o número 2 e o menos 12 estão somando? Gente, eles não são números que fazem parte reais. Eles são números aí, ó, que são números complexos, né? São a unidade imaginária, números complexos. Beleza. Então a parte imaginária vai somar com a parte imaginária, parte real soma com a parte real. Assim como na subtração também, tá, gente? Vocês podem observar aqui no exemplo, ó. 3 mais... Vai ficar aqui, ó. 3 menos 5 mais 2i, né? Menos com menos vai dar mais 12. I. Então aqui, ó, 3 menos 5 dá menos 2 e 2 mais 12 vai dar 14i. Ok? Próxima operação, a multiplicação. Lembrando, gente, que tanto na adição como subtração e na multiplicação é válido aí as propriedades. Quais são elas, professor? A distributiva, a associativa, o elemento neutro, né? E que operações são essas, professor? A associativa é quando você soma, por exemplo, A mais B mais C é a mesma coisa que A mais B mais C, né? A distributiva, quando você, por exemplo, faz A vezes B, depois A vezes C, né? Ou vice-versa. E elemento neutro, no caso da adição, vocês podem verificar que é o 0 e da multiplicação é 1, né? 0 porque todo número adicionado com 0 vai ser ele mesmo e todo número multiplicado vai ser igual a ele mesmo, ok? Beleza. Então na multiplicação nós usamos as propriedades da distributiva, da multiplicação e a redução dos termos semelhantes para efetuar a multiplicação de números complexos. Pessoal, outra dica bem importante, eu quero que vocês observem esse detalhe. Toda vez que você multiplicar aqui, ó, os fatores na forma distributiva, que é o método da chuvinha, né? O resultado aqui, ó, sempre tem que dar i ao quadrado. Mas por quê, professor? Só se não tiver a parte imaginária, né? Porque, olha só, temos aqui, ó, 7 menos 3i vezes 9 mais 5i. Como é que é feito o processo? Multiplica esse termo com os dois daqui, depois esse termo com os dois daqui, tá? Então, é termo a termo, tá bom? Então, vai ficar assim, ó. O livro aqui, ele nos dá uma orientação para resolvermos separadamente. Mas eu oriento a fazer assim, ó. Multiplica 7 vezes 9 e depois 7 vezes 5i. Aí, faz o sinal. Menos vezes mais, dá menos, né? 3i vezes 9 e depois 3i vezes 5i. Isso fica muito mais fácil. Daqui a pouco vamos fazer com exemplo para você entender. Beleza. Agora vamos falar um pouquinho mais do conjugado, para podermos falar da divisão, né? O conjugado de um número complexo, o z mais a mais bi, é o valor somente trocado o sinal, né? Então, qual é o conjugado de z mais abi? É z menos a menos bi, certo? Então, o conjugado com uma barra aqui em cima significa que ele já foi extraído do conjugado, né? Observe o exemplo aqui, ó. Qual é o conjugado de 4 mais i, professor? É 4 menos i. E qual é o conjugado de 3 menos 5, professor? 5i. É 3 mais 5i. E assim por diante, tá bom? Agora, divisão, aqui na divisão de números complexos, pode ser realizado com o uso do conjugado de um número complexo. Lembrando que o conjugado aqui, ó, vai ser sempre esse valor negativo ou positivo, trocado sinal dependendo da informação.
Eu acredito que vocês lembram de racionalização, né? Esse processo não é diferente da racionalização. Por quê, professor? Qual é o objetivo de você racionalizar um número? É você eliminar a raiz, né? E eliminando a raiz, você consequentemente vai determinar aí a parte da fração. Aqui não é diferente, ó. Você multiplica toda vez com o número que estiver aqui abaixo com a ordem trocada, com o seu conjugado. Aqui nós temos aqui, ó, 7 menos i dividido por 4 mais i. Ah, professor, eu vou dividir o 7 por 4 e o i por i. Não pode fazer isso não, tá? É errado. Então nós pegamos a fração, repetimos ela e multiplicamos pelo conjugado do denominador, tá? Do denominador. Aí você pega qual é o conjugado de 4 mais i? É 4 menos i. Tá aqui ele, ó. Deixa ele aqui e multiplica aqui embaixo também. Mesma coisa que você faz em cima, você faz aqui no numerador, faz no denominador, né? Agora só é multiplicar. Aí uma multiplicação nós já vimos anteriormente, né? Multiplica 7 vezes 4, depois 7 vezes menos i. Depois 4 vezes menos i, depois i vezes i, né? Fazendo jogo de sinal. E aí faz esse processo todos, simplifica e no final separa a parte real da parte imaginária, ok? Essa é a principal forma, né, de representar. Já a potenciação, para efetuar ela, né, basta você pegar o valor e elevar ao quadrado ou ao cubo e assim por diante. Como, professor? Bom, aqui você pode verificar ó, que é um produto notável. Isso aqui é o quadrado da diferença de dois termos. E no quadrado da diferença de dois termos é igual. O quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Bom, através dessa propriedade, nós conseguiremos resolver a nossa operação aí de potenciação com número complexo. Tudo bem? Tranquilo, né? Então nós revisamos aí essa parte de divisão e potenciação também. Bom, aí nós temos o próximo item, que é a representação geométrica de um número complexo, né? E essa representação geométrica nós tivemos na aula anterior. Como é que nós podemos representar, professor? Aqui vem aqui a junção do eixo imaginário, vocês podem verificar, e o eixo real, né? O eixo real é claro que vai ter todos os números reais e eixos imaginários são todos os números imaginários. Observem que o valor A representa a parte real e o valor B a parte imaginária. E quem é P, professor? P, além de ser a coordenada, chama-se afixo, tá bom? É o afixo desse plano, tá? Então, ponto AB correspondente ao número complexo Z igual a mais BI é denominado afixo desse número. Então, o afixo está aqui, ó. O afixo é o P, tá bom? Beleza. Então, esse plano aí é o plano de Arcks-Gauss, né? O Gauss que estudou esse plano e mostrou a sua representação. Bom, através dessa primeira parte, nós conseguimos também entender sobre o módulo, que é o nosso próximo item, né? Módulo de um número complexo. Como é que é o módulo, professor? Para determinar a distância P de um afixo Z, A mais BI, a origem do plano complexo, nós vamos fazer o seguinte. O módulo, né, vai ser o Z mais A mais BI. É a distância P do afixo, né, que é o ponto P, com a coordenada A e B, a origem do plano cartesiano. Essa aqui é a fórmula, né? P é igual ao módulo de Z, que é igual à raiz quadrada de A mais B. Quem é o A? O A é a parte real. Quem é o B é a parte imaginária. É só você pensar dessa maneira que você consegue entender, né? E aqui nós pegamos ó, a parte geométrica, representando aqui na parte geométrica. Temos aqui, ó, qual é o módulo? O módulo é a distância da origem até a coordenada do ponto, que nesse caso é o afixo, né? Ponto P. Então, essa distância aqui é chamada de módulo. E como é que nós vamos determinar o módulo? Existem duas maneiras para determinar, né? Pelo teorema de Pitágoras, né? Dá para determinar o valor do módulo, ou simplesmente aqui pelo valor P, né? A raiz quadrada, a soma da raiz quadrada de A mais B, ou seja, das duas partes, parte real e parte imaginária. Tudo bem? Tranquilo, né, gente? Vamos pegar aí um exemplo das operações para nós fazermos bem rapidão para vocês entenderem, tá? Só um segundo para nós deixarmos bem direitinho aqui para vocês um exemplo. Então vamos lá para o nosso exemplo, turma. Vamos pegar aqui um valor, tá? Um valor qualquer que eu vou deixar aqui no quadro para vocês. E esse valor nós vamos fazer o nosso cálculo. Vamos chamar aqui de Z, né? Igual a 3 mais 2i. 3 mais 2i, né? E W
Opa, tá demais feio esse W aqui, né, gente? Deixa eu colocar um pouquinho ele menor. Deixa eu pegar aqui outro pincel que fica melhor a visão dele. Deixa eu desfazer aqui esse W, pegar aqui essa cor, fazer aqui W. Não, esse aqui não dá muito certo não. W igual a 2, vamos pegar aqui, 2 mais 4i. Queremos fazer aí, ó, a seguinte propriedade. Vamos fazer, primeiramente, a letra A aqui, ó, Z mais W. Vamos fazer Z mais W. Bom, observando aí a nossa expressão, queremos fazer o Z mais W, né? Como é que eu faço, professor? O Z mais o W pega o valor Z, que é 3 mais 2i, e soma com o valor de W, que é 2 mais 4i. Então, 3 mais 2i, somado, lembrando que nós temos que colocar entre parênteses aqui, para ficar bem melhor a nossa visão, tá? Somado com 2 mais 4i. 2 mais 4i. Bom, somamos parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. 3 mais 2 vai dar 5, né? 3 mais 2 vai dar 5. E 2i mais 4i vai dar 6i. Essa aqui é a nossa solução para essa questão, certo? Então, 2i mais 4i vai dar 6i e 3 mais 2, 5, né? Beleza. Próximo exemplo. Letra B agora. Vamos colocar aqui a letra B com outra cor para entendermos, né? A letra B tá aqui. Agora, Z menos W. Z menos W. Vai ficar... Vamos trocar aqui a cor para ficar legal. 3, né? 3 mais 2, né? E 3 mais 2i menos 2 mais 4i. 2 mais 4i. Bom, fecha aqui o parêntese e agora soma. Lembrando que aqui a parte real com a parte imaginária vai somar, né? Vai ficar 3 menos 2 vai dar 1, né? 3 menos 2 vai dar 1. E 2i menos 4i vai dar menos 2i. E aí nós finalizamos a nosso próximo exemplo, né? Lembra? Ah, professor, mas você ensinou de outra maneira. Nós poderíamos somar aqui, ó. Ficaria assim, né? Ficaria assim, ó. 3 menos 2. Olha aí, ó, como que ficaria. 3 menos 2 mais... A parte imaginária ficaria aqui, ó. 2 mais... Opa! 2 menos, né? 4 vezes o i. Não era assim que ficaria? Olha o que ia acontecer. 3 menos 2 vai ficar menos 1. Ou 1 positivo, né? 1 positivo. Mais aqui, ó. Mais 2 menos 4 dá menos 2. Mais vezes menos dá menos. Menos 2 está aqui. Vezes o i dá menos 2i. E essa é a solução, tá? Mesmo processo. Tudo bem, turma? Beleza, né? Deixa eu apagar essa parte aqui para ir para o próximo item. Professor, e se fosse para nós fazermos Z vezes W? Mesmo processo. E é isso que eu vou deixar aqui para você como missão agora. Você vai fazer aí para mim Z vezes W. Você vai fazer agora, tá? Para o professor. A atividade de vocês é essa aqui, ó. Z vezes W. E a letra D você vai fazer também agora. Z vezes W aqui, tá, gente? Aqui é W, que não é K. Aqui não é K, aqui é W, tá? Z vezes W. E aqui vocês vão fazer Z dividido por W, tá bom? Façam esses dois itens e enviem para o professor Euler. Bom, então vamos finalizar nossa aula por hoje, tá bom, turma? O meu muito obrigado a vocês que ficaram aí
até aqui o final da nossa aula e até o nosso próximo encontro, tá bom? Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus.